pastor. Irmãos, ser ovelha é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o pastor. A voz do pastor que chama. Muitas vezes a ovelha não quer ir, né? Mas nós precisamos seguir, não é, irmãos? Seguir à frente, né? Seguir a nossa caminhada. Convido os irmãos, né, a ficarmos de pé, abrir nossas Bíblias em Filipenses. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Dando continuidade ao nosso assunto, né, irmãos? Amém. Precisamos, Filipenses capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Os irmãos acharam? Amém. Nós estamos dando continuidade ao assunto da semana passada. Gostaria que os irmãos ficassem atentos para vocês receberem sempre mais palavras, né, irmãos? Amém. Diz assim: e espero no Senhor Jesus em breve vos mandar Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Amém? Amém. Descentai. Glória a Deus. Entre os que estavam disponíveis, né, Paulo tinha o seu coração em Timóteo. Ele era mais jovem, muito dedicado, copiava a vida cristã do apóstolo Paulo. Era um pastor que realmente trabalhava pela causa do evangelho e pela causa das ovelhas. Ele diz que ninguém ele teve de igual sentimento, porque o sentimento do apóstolo Paulo, como de Jesus também, era de beneficiar o povo, o rebanho. Como nós começamos em Oséias 10, 1, né? Que Israel era uma vide frondosa e por causa da abundância lá do lugar onde Deus abençoou, né, deu muitos frutos, mas dava fruto para si mesmo. O que nós estamos falando é que aqui temos pessoas que não buscavam o seu proveito próprio, pessoas que não estavam interessadas em negócios materiais ou usar os irmãos para negócio como se fazem hoje. A igreja é usada como um rebanho de gado que produz para os líderes religiosos. Muitas pessoas entram em diversas igrejas, hoje nós temos diversas denominações, diversas religiões, para se fazerem, para se aparecerem, para se enaltecerem, para ali começar um bom negócio a seu favor. Uns por vaidade, outros por interesses financeiros, outros por disputas, mas não tem amor e cuidado do rebanho de Deus, não tem um sentimento de entregar a sua vida natural, de deixar de se preocupar consigo mesmo e buscar o interesse dos irmãos. Levar uma vida de oração, de jejum, para Deus revelar a palavra, para Deus dar ao rebanho o alimento. Quantos não fazem isso? Confia na sua destreza de leitura, que conhece a Bíblia toda, simplesmente escolhe um texto e manda para o povo. Mas existem muitas igrejas que foram levantadas pelos homens e não por Deus, e Jesus não está no meio delas, porque esses obreiros são cães gulosos, diz a palavra de Deus no livro de Isaías 56. São cães gulosos, eles têm uma ganância, e são muitos que vão crescendo, e as pessoas na sua inocência entram nessas igrejas a fim de ter um encontro com Jesus, a fim de sentir a presença de Deus. Muitas vezes sente dificuldade porque o Senhor não se faz presente e a unção é muito pouca. Mas é claro, se uma pessoa abrir o seu coração para Jesus diretamente, ele vai receber, mas a própria igreja mesmo não está fluindo nada. É um povo vazio. No tempo
de Isaías e outros profetas, havia muitos profetas e homens mesmo, como sacerdotes, sumos sacerdotes, que trabalhavam muito pelo interesse, usando a própria palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido um instrumento usado para o mal também, pois torcendo a palavra, ela vira uma coisa não agradável, vira uma coisa ruim. Então, dependendo da forma como a pessoa utiliza a palavra, ele vai utilizar a palavra para o seu benefício. Monta uma igreja, chama um grupo de pessoas, consagra um monte de obreiros sem chamada de Deus, e ali forma tal dita igreja para um benefício, dando fruto para si mesmo, como diz em Oséias 10, onde nós começamos. Aqui o apóstolo Paulo diz que ninguém estava buscando o que era de Cristo, mas o que era seu. Veja o que ele diz aqui. Veja a palavra, que ele fala, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Nós temos que ter muito cuidado para não querer que a atenção seja para nós, mas trabalhar na obra de Deus em prol das almas, e esquecer um pouco dos nossos benefícios, daquilo que vem nos favorecer. Por que pessoas escolhem uma igreja onde ela pode ser bem vaidosa? Porque está buscando um interesse próprio. Ela não está indo para a adoração perfeita ao Senhor. Por que muitas pessoas escolhem igreja de porta escancarada para o mundo? Pode entrar um monte de coisa. Porque ela quer entrar nos céus, mas não quer abandonar os seus interesses próprios. Não quer abrir a mão. Não quer se converter de verdade. Por isso que Paulo escolheu Timóteo. Timóteo tinha um coração voltado para o rebanho, voltado para ajudá-los. Vocês acham que isso agrada a Deus? Por exemplo, eu venho aqui e só uso a escritura para chamar atenção, para brigar o tempo todo. Eu não tenho felicidade, não tenho alegria para meus irmãos. Eu não tenho uma palavra de conforto, eu não tenho uma palavra de construção. Pois a Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que sirva para que promova a construção, edificação. Então, por isso que muitas pessoas reclamam de palavras grosseiras, pessoais, palavras pessoais, que às vezes um líder fala com um membro ou outros obreiros, por conta de que às vezes a pessoa reclama de uma coisa, levam fora. Mas irmãos, na verdade falta o amor na obra de Deus. Por isso o Senhor tem revelado que uma multidão de gente religiosa e evangélica ficarão na grande tribulação. O afeto, o amor fraternal está morrendo entre as pessoas, está se acabando. As pessoas se ligam umas às outras pelo interesse. Logo que uma pessoa chega em determinadas igrejas que não é de Jesus, e que essa pessoa é influente na sociedade, tem comércio, como o irmão Edson já experimentou isso, ou a pessoa tem assim um conhecimento grande, logo esses ditos líderes já consagram, já chamam a pessoa para ser alguma coisa na igreja. Mas se nesta igreja esses obreiros que foram convidados a ser consagrados começam a falar alguma coisa que é contrário ao ensinamento daquela religião, daquela igreja, logo eles põem de parte, põem de lado, como diz Isaías, que eles põem de lado ao que repreende na porta. Então nós vemos que há muito interesse do ser humano, mas sabemos disso, que o homem nasce buscando os seus interesses. Por isso que quando nos convertemos, nós começamos a deixar um pouco os nossos interesses. Conversão é eu entrar para uma igreja e ficar sentado dentro de uma igreja, fazendo parte dali e nunca me converter. Isso não é ser cristão, não é uma conversão. Hoje está muito difícil ver uma conversão genuína nas igrejas. Vemos igrejas cheias de gente desconvertidas, pessoas convencidas que vão entrar no reino do céu, que fazem parte, porque lê a Bíblia de capa a capa, sabe um monte de versículo, mas continuam grosseiros, continuam buscando seus interesses, vão para as igrejas tentar a sorte.
ouvir uma revelação ao seu benefício. Quantos buscam o que é seu? Querem ser curados, querem benefícios materiais, querem que o Senhor resolva uma causa na justiça, mas não adoram ao Senhor em espírito e verdade. Mas qual tipo de pessoas que o Senhor nosso Deus procura e busca? Que adora o Pai. Os que o adoram em espírito e em verdade. Não é frequentador de uma igreja, não é pessoas influentes na sociedade ou que prega muito. São pessoas que prestam a Deus uma devoção em qualquer lugar. Ele está sempre policiando-se com as suas palavras, com as suas ações, para não entrar, num sentimento que não agrada ao Senhor. Mas vemos isso com os nossos olhos e ouvimos falar muito, até mesmo na internet, as pessoas de fora estão falando, criticando, e essas pessoas que escandalizam a obra de Deus vão receber uma punição muito terrível. Pois Jesus diz: ai daquele por quem vêm os escândalos. E muitos desses homens, sem temor nenhum, criam suas igrejas, até entram em seminário para aprender, formam-se, mas são pessoas sem amor ao Evangelho, sem amor às almas com quem ele vai lidar. Por isso que a Escritura chama esses líderes de cães gulosos, cães mudos, como está em Isaías 56. Deixa eu ver aqui para os irmãos. A palavra do Senhor nos ensina detalhes. Nós já lemos esse texto em várias pregações, mas vamos ver o detalhe que a pessoa dá fruto para si mesmo. Dar fruto para si mesmo é produzir algo, fazer a igreja produzir algo para o interesse do líder, da liderança. Por isso que tem até pastores que dizem assim para os obreiros: olha, só pode evangelizar perto da igreja, para as pessoas virem congregar aqui. Uma vez um irmão de uma determinada denominação disse que o seu pastor falou isso, e eu já ouvi outros líderes e pastores falarem isso. Por quê? Interesse que as pessoas venham congregar na sua religião, no seu forte, na sua empresa, na sua firma. Mas funcionário, produzindo, dando dízimos e ofertas. Irmãos, o interesse é muito grande. Além de competir vaidosamente com outras igrejas, tem líderes que se sentem para baixo quando a sua igreja tem poucos membros, não é? Mas, irmãos, eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele disse que quando ele esteve com os coríntios, ele foi muito assim, prudente e humilde, de que os irmãos não fizessem os irmãos ficar atentos a ele. Por isso ele evitou de usar de palavra de sabedoria humana, o que ele sabia fazer também, porque ele era sábio, segundo os homens, pois falava alguns idiomas, ou muitos idiomas. Mas o apóstolo Paulo aprendeu muitas coisas com o Senhor Jesus. Jesus demonstrou pela história que, sendo criador do mundo, se fez um homem simples, para lidar com os simples. Isso é muito maravilhoso. Às vezes nós vemos irmãos pregando palavras difíceis, incompreensíveis. Irmãos, nós precisamos pensar, estar no lugar de quem precisa, estar no lugar de quem está ouvindo, como se eu estivesse recebendo e ouvindo, como eu gostaria de aprender e ser tratado. Por isso Jesus ensinou: assim como vocês querem que os outros façam com vocês, façam mesmo com eles. Então, nós vemos aqui em Isaías 56, versículo 11, principalmente 11 e 12, que diz assim: e estes cães são gulosos. Por que são gulosos? Estão sempre não querendo mais. Há uma ganância terrível. E esses cães são gulosos. O profeta Isaías e o apóstolo Paulo declaram perfeitamente quem são esses cães, como está escrito no livro do Apocalipse, que ficarão de fora, e os cães são os primeiros. O livro do Apocalipse fala dos últimos dias, porque Deus mandou que o anjo falasse esta palavra ali, o Senhor falasse esta palavra, porque nos últimos dias muitos cães mudos por aí, gulosos, muitos cães, ou seja, muitos pastores que o Senhor vai fazer cair, pois ele vai usar a própria autoridade para acabar com isso,
né? Diz aqui: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, nunca estão satisfeitos. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho. A palavra tornar para o seu caminho, estão sempre pensando em si mesmo, dando fruto para si mesmo. Como é que eu vou conseguir mais? Sempre eu tenho que manter a igreja. Estão sempre pensando em manter a igreja ao seu bem-estar, né? Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, cada um naquilo que é de seu interesse, sua parte, aquilo que é de seu interesse. Se a igreja não promove nada para o seu interesse, ele vai estudar, ele vai trabalhar os membros para trabalharem para o seu interesse. Entendem, irmãos? E são muitos. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Bebida forte. Irmãos, existe muitos ensinamentos nas igrejas que é uma bebida forte que está embriagando muita gente. Eles envolvem as pessoas em um culto místico, misturado com demônios que não tem a presença do Espírito Santo. Mas o povo enganado também deseja isso. E aí, junta o interesse ganancioso desses cães com o sentimento vaidoso e enganoso do coração de muita gente que procuram isso daí. Essa semana uma irmã disse que foi falar sobre a palavra que foi anunciada aqui, né? Aí a pessoa ouviu, gostou, mas passou com uma outra pessoa, e a outra pessoa, na verdade, não gostou muito, porque ela disse que gosta da igreja onde tem reteté. Nome feio, nome feio, parece nome de favela. Reteté, que gosta de movimento, gosta da carne, e ela faz a mesma coisa, os mesmos movimentos que fazia ela no mundo, em outros ambientes. Então nós vemos que ao mundo dentro das igrejas não existe realmente uma adoração, uma devoção ao Senhor nosso Deus e ao Senhor Jesus. Muitos estão buscando o que é seu. Irmão, quantas coisas eu já neguei para mim, a carne, para a minha vida. Eu deixei de fazer. Se eu disser que deixei alguma coisa que eu não gosto mais, eu estou mentindo. Por exemplo, eu deixei de tomar banho de cachoeira, mesmo de roupa, porque é indecente aos olhos de Deus. Eu sou um pastor, eu sou um servo de Deus, que o Senhor me usa e me comunica muitas coisas. Então eu tenho que ter uma vida separada. Agora a pergunta: você gosta? Como é gostoso, como é muito bom. Aquela água acendo caindo, você abre as mãos assim. Eu nasci na água, eu mergulhava, era o tempo todo tomando banho. Mas eu neguei isto. Eu neguei para me separar. E isso é conversão. E isso é transformação. Porque agora eu não estou buscando o proveito próprio. Já tem muitas coisas que Deus alegra no meu coração. Imagina quantos livramentos. Hoje foi um livramento. Ia ser 3 pessoas, principalmente a moça, a menina, uns 11, 12 anos, não é? Foi algo assim rápido. Eu falei assim: foi o senhor que tomou o volante, porque eu não tinha como. Aí frear, não é? Porque isso está sempre na minha mente: frear e desviar o carro, frear e desviar o carro, né? E deu tempo da pessoa parar e vou recuar, e o Senhor Deus ali deu um livramento. Isso não é melhor do que uma caixa tomar um banho de cachoeira? O que seria se você passasse o dia todo tomando banho de cachoeira e quando voltasse atropelasse uma pessoa, uma criança? Sua vida, o tempo de tristeza, processos, parentes chorando das pessoas. Então, irmãos, existem trocas que nós fazemos que vale a pena. Servimos ao Senhor e o Senhor nos livra de todo mal. Mas esses líderes estão aí sendo entregues, estão sendo assassinados, outros Deus está entregando para algumas doenças, para algumas situações, porque muitos deles não pensam no rebanho, sabe? Usa os irmãos, né? Muitos pastores se sentem superior a muita gente, se sentem dono, e a Escritura ensina, Pedro falando, né, na sua humildade, ele disse: vós presbíteros, porque os presbíteros naquela época também eram pastores. Ele disse: vós presbíteros, que também sou presbítero convosco, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não
tendo domínio sobre o rebanho, mas servindo de exemplo para o rebanho. Vamos, eu estou vendo ali meu filho com a netinha ali, né, o Davi. Eu estou aqui pensando, né, todo pai e mãe, como ama os seus filhos, né, pequenininho, né, depois que cresce. Veja que a criança não é um fruto para o benefício dos seus pais. Os seus pais é que fazem os benefícios para a criança. Por quê? Porque tem amor. Então, quando pastores de igreja, líderes, né, não usam os membros como benefício para si, dando fruto para si, como diz Oséias capítulo 10, versículo 1, perdão, mas sim se dispõem a trabalhar pelo rebanho, porque amam o rebanho como fossem os seus filhos, aí está o amor de Cristo. Aí está o amor de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Porque o pastor se preocupa com o rebanho, o estado espiritual, o estado de harmonia. Ele está sempre atento, procurando saber, conhecer, para sempre unir os irmãos a Cristo, uns com os outros e a palavra. Esse é o trabalho do pastor, levar os irmãos à palavra. Pastor vem da palavra pasto, o alimento. A ovelhinha, ela come capim, né? E os irmãos comem palavra. Então, a palavra pastor é aquele que apacenta, leva o rebanho a comer. Era assim que era o trabalho do rebanho, e defender o rebanho. Então, os pastores, muitas das vezes, até alguns eram nômades, viajavam por longa distância buscando pastos melhores. E assim é um trabalho de um verdadeiro pastor. Então, por isso que Isaías 56 diz que esses pastores são gulosos, são cães mudos, que não podem ladrar. Não podem ladrar porque a ganância toma conta. Dão fruto para si mesmos. Ladrar significa o quê? Avisar, não é? Dar aviso, porque o cachorro late dando aviso, né? Dando algum sinal, mas eles não podem ladrar porque eles não têm amor. Às vezes o cachorro até late para o dono, balançando o rabo, brincando, falando querendo expressar alguma coisa, mas esses são mudos mesmo. Nem para os membros eles podem latir para balançar o rabo, para dar sinal de amizade, porque eles não têm sentimento. Eles não têm sentimento. Muitas vezes acaba um culto, a pessoa ouve os irmãos e vai embora, acabou, não tem aquele sentimento. Por isso que a Escritura fala aqui, né, Paulo falando aos Filipenses, né, que ele não tinha pessoa de igual sentimento como Timóteo. Tinha outros que tinham sentimento, mas igual Timóteo, ele viu que não tinha. Sabe? A pessoa que ama o rebanho, que cuida do rebanho. Não é igual a Absalão, não, irmão. Absalão, ele disfarçou-se, colocou aquele sentimento, começou a beijar as pessoas, mas por um interesse pecaminoso. Pois é, ali foi pecado, né? Sabe? O irmão quer roubar o coração dos outros para poder, e começa a difamar o líder da igreja e começa a ele mostrar que ele é bonzinho. É um perigo muito grande. Tem irmão que cai nessa, tem muitos irmãos que caem, mas os irmãos atentos, ele fica sempre atento à verdade, né? E Absalão fez isso. Ele usou de carinho, de amor, abraçou, beijou as pessoas, mandava as pessoas embora, diminuindo a dívida, e aí foi roubando o coração do povo. Foi roubando, e o povo também sem uma visão, né, de Deus, né, foram comprados, se venderam por causa de dinheiro, por causa da dívida que foi diminuída, e assim, né, o coração de muitos foi roubado. Mas o fim de Absalão e de muita gente ali foi um cemitério. Morreram por aqueles dias, né? Não adianta, toda obra ruim ela tem seu pagamento, porque o salário do pecado é a morte, e não tem como escapar disso. É a lei da semeadura. Você semeia, você vai ter que colher, principalmente consciente. E pensa que Deus vai perdoar você de maneira que você não vai colher? Não, Ele perdoa o irmão, para você não perder a vida eterna, mas tu vai colher aqui na terra. Porque a Bíblia diz em Provérbio que o justo tem que sair daqui purinho. Então, ó, o couro com chicote bem, não adianta, não adianta botar a mão no pecado, consciência, porque Deus vai te perdoar, mas na hora certa virá correção. Talvez demore um pouquinho, que a pessoa até se esqueça, né? A pessoa até se esqueça porque está padecendo, mas tudo tem uma causa. Então nós vemos nesse texto aqui o que a palavra de Deus. Abra também Mateus 25, irmãos. Mateus 25. Vamos ler um outro texto interessante, né? Veja que o interesse
das pessoas. Irmãos, como tem gente interessada em si mesma. Por isso que as pessoas não amam a outra pessoa. Ele usa a amizade para o seu benefício, mas não te ama. Então, irmãos, cuidado até com as amizades. Tem muita gente que diz que é amigo seu. Amigo é aquele que quando você não tem nada, você está na pior, ele é o seu amigo. Ele está ali. Eu dei um estudo antigo que diz assim: conhecer e ser conhecido. Conhecer e ser conhecido. Entra esse assunto aí do verdadeiro amigo, né? Então aqui no livro de Mateus 23, irmãos, versículo 15. Não é 25 não? Eu falei 25, eu enxerguei aqui, irmão. Mateus 23, versículo 15 e 16, perdão. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar. É isso mesmo, né? Percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais de vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Veja o que eles ensinavam, não é? Veja o que eles ensinavam. Quem jurar pelo templo, isso não é nada não, mas se jurar pelo dinheiro do templo, né, você já está da dívida, hein? Aí então eles manifestavam que eles tinham interesse pelo ouro e pela prata. Quando eles faziam então uma conversão, convertiam as pessoas. Quando as pessoas eram convertidas, eles não convertiam a Deus, eles não convertiam a lei de Deus, eles convertiam ao judaísmo, cheio de doutrinas criadas por eles. Ou seja, eles davam fruto para eles, preparavam essas pessoas para eles. Sabe uma pessoa que diz assim: eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou adventista, eu sou católico, eu sou não sei de onde. Sabe por que falam isso? Eles foram condicionados a ser o gado daquela religião. São poucos que fazem parte das denominações, né, tituladas e com registro, que realmente tiveram encontro com Jesus e que pregam a Jesus Cristo sem a denominação. Geralmente as pessoas pregam o evangelho, mas a denominação é muito anunciada, inclusive o nome lá de tudo que se fala. É verdade. Então eles convertiam um prosélito. Prosélito era nome dado a uma pessoa convertida da vida errada, né, do paganismo ao judaísmo. Só que esta pessoa se tornava outra vez filha do inferno. Ele estava no mundo, era filho do inferno. Aí veio para o caminho dos judeus. Os judeus, ao invés de ensinar o amor, o carinho, a fé, a paz, eles ensinavam um monte de doutrina que tornava a pessoa mais pecadora do que era antes. Bom, por que a pessoa se tornava mais pecadora do que era antes? Ela tinha palavra que antes ela não tinha. Antes ela não tinha conhecimento. Aí passou a conhecer alguns textos da lei, mas pecando com os ensinamentos desses hipócritas aqui, né? Dos escribas e fariseus. Eles convertiam a pessoa ao farisaísmo, não é? E convertiam também a religião os escribas eram que escreviam os textos, os livros, né? Eles não ensinavam às pessoas o caminho para o reino dos céus, não é? De forma como Deus queria. Por isso o apóstolo Paulo, sendo um homem sábio, também ele foi fariseu, certamente ele fez isso também. Ele escreveu que, quando ele foi ter aos Coríntios, ele não usou de palavras de sabedoria humana, para que a fé do povo não se apoiasse nele. Que maravilha isso! É o que eu faço, irmãos. Em qualquer lugar que eu vou, eu apresento a Jesus Cristo e este crucificado. Não fico falando da nossa igreja, vai lá, vem cá, faz isso, olha, não sei o que lá, um monte de coisa a meu favor. A meu favor já está o Senhor. Eu tenho que olhar com piedade as pessoas e ver a sua necessidade e levar a elas e apresentar a Jesus. Jesus, esse aqui é o seu Antônio. Antônio, esse aqui é Jesus. É Ele que pode te levar à vida eterna. Amém. Esse é o nosso trabalho, porque se nós nos convertemos, nós não estamos buscando interesse na igreja. Eu não vim para cá buscar posição, por isso que aqui, irmão, nós não temos show de calouros.
E nem de artista para vir pegar o microfone, como eu já falei aqui, né, nas igrejas gostam de ficar fazendo pose e cantando e aquela coisa toda. Esse povo não adora ao Senhor. Até as pessoas de fora gostam de alguma dessas músicas que foram feitas para vender. Não foram feitas para adoração, para vender. Por isso as mulheres se produzem, estão igual umas prostitutas, vestidas. Tem umas que estão tão com roupa colada e tão maquiada que, sinceramente, a gente vê mais a face das trevas do que a face da luz de Deus. Por quê? Porque estão dando fruto para si mesmo. Oséias 10:1. É um povo frondoso, com galhos frondosos, Deus abençoou, mas estão dando fruto para si mesmo, buscando seus próprios interesses no meio da religião, usando os próprios irmãos, usando a palavra do Senhor. Eu sou cantor, vou na tua igreja, mas eu quero 5.000, quero vender 500 DVDs, CDs. CDs, DVD, agora DVD também. Aí o pastor se compromete, faz a arrecadação, aí o indivíduo vai lá. Aí o pastor também, para fazer crescer o seu negócio, a sua igreja, né? Botar a sua igreja lá em cima, não é botar Jesus lá em cima, é botar a igreja lá em cima. Para a igreja ser conhecida, faz cartaz ali, manda fazer cartaz não sei aonde, vai vir um cantor famoso, tal, não sei não. Tem vários aí que eu nem sei mais o nome. Aí convida e põe na rádio e carro andando, aí a igreja vai lotar. Aí a cantina já está lotada também para... Dá de graça cachorro quente igual nós damos aqui? Não. Dá de graça refrigerante igual nós damos aqui? Não. Dá de graça os bolinhos que os irmãos trazem igual aqui? Não. Não para vender. Se você leva um tabuleiro de salgadinho lá, você tem que comprar para comer. É isso mesmo. É um negócio grande. Não sei como que os governos não viram isso, o lado mal desse negócio, mas Deus vai abrir os olhos das autoridades, porque o Senhor está furioso com isso. O nome de Jesus é colocado no bolso, no fundo da sacola, no fundo do baú. Mas o nome desses homens, o nome dos artistas, o nome dos cantores estão lá em cima. São as estrelas, vão cair tudo por terra. Essas estrelas vão deixar de brilhar. Deus não se agrada disso, irmãos. Leiam a Bíblia e veja a simplicidade entre os apóstolos. Paulo era muito mais do que um advogado hoje. Um homem que tinha um conhecimento profundo das leis, falava o idioma dos homens, ainda falava a língua dos anjos. Um homem muito conhecedor, muito experiente, mas sofredor. Não entrou nos caminhos do Senhor para buscar benefício para si. Antes, seu corpo estava marcado de chicotadas, pedradas, tinha cicatriz, talvez no seu rosto e no seu corpo. Glórias ao Senhor Jesus. Talvez na sua velhice muitos irmãos não olhavam ele assim, bons olhos, porque ele era um homem marcado, era um homem sofrido, mas um homem cheio do conhecimento, porque ele não buscava a glória para ele, ele buscava o que era de Jesus, o que era de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. No livro de João, capítulo 12, 42 e 43, diz aqui que muitos dos principais creram em Jesus, mas não confessavam o Senhor publicamente porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que quer dizer isso? Eles buscavam coisas para si, seus próprios interesses. Não para Deus. Estavam dando fruto para si mesmo. Porque quando você dá fruto para Deus, alguém te critica. Quando você nega a sua vontade e vai servir a Deus, alguém, logo do seu ladinho, mais íntimo às vezes, começa a falar coisas que não entende para ver se você sai fora. O homem já nasce buscando o que é seu. A criança briga pela sua mamadeira, chora pelo seu leite, chora pela comida, chora por não sei o que, chora por um colo. Então o homem nasce assim, buscando o seu interesse, proveito. Hoje nós temos que ter as moças, né, que elas ficam escolhendo quem elas vão casar, né? Tem que ver se o indivíduo tem dinheiro, se os parentes têm dinheiro, para se ela sair fora, não aguentar o rojão, ela já tem, né, uma garantia. Infelizmente está assim. Não existe amor, existe interesse próprio. Nós chamamos isso de egoísmo, egocentrismo. As pessoas estão muito voltadas para si mesmas, não é? Quando sente uma dorzinha, quer que todo mundo fique com peninha. Quando está sofrendo, quer que todo mundo fique bajulando. Irmãos. Irmãos. Muitas vezes nós encontramos crentes dengosos, gente dengosas, gente que quer muito apoio de todo mundo. Ela foi criada assim, e está vivendo assim, está crescendo assim. Ela tem que entender que ela pode superar essas coisas. Eu quantas e quantas vezes tive dores terríveis, não chamei ninguém, não falei com ninguém, não pedi oração, mas confiei no Senhor. Não é que os irmãos não oram por mim, eu sei que todo mundo ora por mim, eu já sei que os irmãos oram por mim.
Não é? Mas eu vou para os pés do Senhor, chorar aos pés do Senhor, clamar ao Senhor. Eu não quero que todo mundo fique com peninha de mim. No outro dia que eu estava aqui, uma dor, mas por debaixo, até aqui meu estômago, parece que me enfiaram uma agulha, assim, uma coisa terrível. Eu nem sei o que é isso. Eu nem quero saber. Se for o diabo, já foi repreendido. Se for uma coisa natural, vai desenrolar no tempo certo. Mas eu não posso ficar assim preocupado com isso e querer que os irmãos, ficar falando o tempo todo para os irmãos sentir peninha de mim. Eu não estou buscando o proveito próprio. Eu tenho que buscar o que é de Cristo. Por isso, irmão, que esse negócio de ser bajulado, ficar contando glória, contando que o Senhor é melhor, que o que você tem é melhor, essas coisas não agradam a Deus. É um pensamento de que a pessoa tem necessidade, né, de que as outras fiquem batendo palma. É igual um rapaz que viveu com a minha irmã por um tempo. Ele disse que os atores, esses atores, na maioria deles, vão para o palco, não é nada daquilo. Quando sai dali, eles ficam em depressões, vão fumar droga, vão se drogar. E ele disse que para mim, ele já viajou, já foi para a Rússia, para vários lugares, ele disse assim: esses artistas têm necessidade de aplauso do pessoal estar ali junto com eles ali. Quando isso acaba, eles se acabam. Porque foram criados nessa bajulação. Nós não podemos, assim, sentir isso, porque senão entra o egoísmo e o egocentrismo, aquela vontade de buscar só o que é do meu interesse. Eu nem me importo com o meu amigo ali, se ele está precisando, não. O negócio é eu. Cada um olha por si, Deus por todo. Mas não é isso, não. Esse ditado é do mundo. A Bíblia diz: amai uns aos outros, assim como você quer que os outros façam com você, faça o mesmo com ele. Que lei perfeita! Que lei perfeita! É verdade. Se você pensar em só você ser abençoado, só você é um coitadinho, você está fora. Pensa que tem outro também tão coitadinho igual você, talvez mais necessitado do que o irmão, do que a irmã, e que precisa de um pouco da tua atenção. Eu me lembro que tinha dia no centro do Rio, eu debaixo de uma aflição, de uma angústia, e às vezes sem vender nada, os meus quadrinhos ali, e meus filhos em casa, eu naquela aflição, outros problemas, e ali aparecia alguém com uma aflição também grande, ou talvez até menor do que a minha. Mas quando eu olhava, irmãos, eu esquecia de tudo. E começava a falar da palavra, como se eu estivesse por cima, né? E eu cheio de problemas, cheio de tribulação, o diabo me amarrotando. E eu ali, sabe, servindo as pessoas. Muitas vezes as pessoas choravam de alegria, saíam dali, glória a Deus, saíam dali em paz. Aí essa experiência é muito marcante, porque você pensa, puxa, mesmo você se sentindo um derrotado, né, massacrado, você ainda é útil assim para outras pessoas que estão padecendo. Agora, esquece de você, esquece da sua necessidade. Era isso que Jesus ensinava e passava aos discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Eles aprenderam muito isso. Não ficar preocupado: será que alguém me viu hoje? Entrei na igreja, poxa, ninguém falou comigo, fulano não falou comigo, poxa, fulano. São coisas medíocres, muito pequenas. Nós temos que superar isso. Irmãos, vocês pensam, quando eu saio na rua, eu fico pensando em alguém está olhando para mim? Eu saio na rua, eu imagino uma multidão de anjos e demônios, tudo me olhando. Mas as pessoas mesmo não estão nem aí se alguém me notou ou não notou, irmão. Às vezes eu entro num lugar, não sei nem se alguém me viu. Pastor, viu o senhor assim? Desculpa, eu não te vi. Eu não vou para lugar para ninguém, para ser visto por ninguém. Aqui é claro, todo mundo está me vendo, mas isso não está no meu coração. Aleluia. Deus me transformou em muitas coisas, e é isso que nós precisamos, amém? Amém.